Olá pessoal, aula de hoje é Sistema Esquelético. Eu escolhi essa temática para fazermos a nossa atividade de rotação por estação de aprendizagem, uma vez que nós já passamos por esse conteúdo e acredito que vocês já estejam bem atentos a ele. Olha só, o esqueleto humano ele é composto por 206 ossos, isto numa pessoa adulta. Nós sabemos que enquanto criança o número de ossos é maior, justamente porque existem ainda cartilagens entre ossos que futuramente vão se ossificar. Uma vez que atingiu a puberdade, em função de alguns hormônios que são produzidos, as cartilagens começam a se ossificar a partir desses hormônios, e aí então nós vamos ter um número menor de ossos, como eu havia falado antes. Os ossos eles têm na sua composição sais de cálcio. Este é um tipo de nutriente que serve para dar aquela rigidez aos ossos. E ainda tem também o colágeno. O colágeno, na verdade, ele é usado na composição dos ossos para que ele se mantenha um tanto quanto resistente. Resistente a fraturas, resistente a traumas. Então o colágeno entra nessa composição. Os ossos do corpo humano não possuem, por exemplo, um padrão alinhado um com o outro. Nós sabemos que se olharmos para um esqueleto humano, nós vamos perceber que os ossos se diferenciam e por isso existe uma classificação quanto à sua forma. E aí nós temos ossos curtos, nós temos ossos chatos, nós temos ossos longos e nós temos ossos irregulares. Cada um vai apresentar um padrão diferenciado. Então, os ossos curtos eles vão apresentar forma cúbica ou arredondada. E aí nós temos como exemplo ossos das mãos e ossos dos pés. E nós temos também os ossos chatos. Eles são assim classificados porque eles possuem uma forma mais plana, no entanto a sua espessura é mais reduzida. Os ossos longos eles são classificados assim porque o seu comprimento é muito maior que o seu diâmetro. E ainda temos os ossos irregulares, que não dá para estabelecer padrão, uma vez que ele não tem largura diferenciada do comprimento, ele não tem espessura diferenciada da sua forma, então nós devemos chamar de irregulares. E aí nós temos como exemplo os ossos da coluna vertebral. Quando falamos em estrutura dos ossos, é importante que a gente pegue um osso maior, um osso longo, no caso, um fêmur, para que possamos identificar essas estruturas. Então, um osso ele possui epífises, que nós chamamos, que são as duas extremidades, epífise proximal, que é aquela que fica mais próximo do quadril, já que estamos falando do fêmur, que é um osso da coxa, e na outra extremidade é chamado de epífise distal. Aquela haste longa que conecta as duas epífises, nós chamamos de diáfise. Dentro das epífises, se cortarmos as epífises, vamos perceber que há a presença de um osso totalmente esponjoso. E lá dentro a gente pode perceber também uma substância de cor avermelhada. Essa substância tem o nome de medula óssea vermelha. É nessa estrutura que são produzidas a maior parte das células sanguíneas. Dentro da diáfise desse osso, ele é um osso oco, existe uma cavidade. Nós vamos dar o nome a essa cavidade de cavidade medular. E dentro desta cavidade existe também um outro tipo de medula, que nós chamamos de medula óssea amarela, que na verdade é uma reserva de gorduras. Por fora do osso, na região externa, existe uma membrana. Essa membrana recobre tanto a diáfise quanto as epífises. É chamada de periósteo, e é ela que faz a proteção externa de ossos, não somente ossos longos, que eu tomei como exemplo, mas todas as formas de ossos que compõem o esqueleto humano. Imagine o nosso corpo sem a presença do esqueleto humano. É um tanto quanto difícil pensar assim, né? Imagine o nosso corpo formado apenas pelos tecidos musculares, o da pele, o que formam os órgãos. Seria apenas, então, um amontoado de tecidos espalhados pelo chão, porque sem a presença do esqueleto humano, nós não teríamos sustentação. O nosso corpo não teria essa sustentação. Então, o esqueleto humano ele tem sim funções específicas. Por exemplo, como eu acabei de dizer, a sustentação do corpo. Uma outra função importante seria a proteção de órgãos vitais. Nós sabemos que aqui na linha do tórax existe coração, pulmão e tantos outros órgãos vitais que são protegidos pelos ossos que compõem a caixa torácica. Temos também, por exemplo, o crânio.
não é? O crânio, ele serve como proteção para um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, o encéfalo. Ele é também, o esqueleto humano, responsável por armazenar nutrientes como cálcio e fósforo, tão utilizados pelo nosso corpo. E ainda serve como lugar onde se produz células sanguíneas. Como há pouco eu tinha dito a vocês que as epífises são extremidades de ossos longos, onde dentro delas estão os ossos porosos, e é ali que está presente a medula óssea vermelha, responsável pela produção de células sanguíneas. Estas são funções específicas do esqueleto humano. Para ficar mais simples e mais fácil o estudo do esqueleto humano, ele foi dividido em duas partes. Eu estou falando do esqueleto axial e esqueleto apendicular. O esqueleto axial ele é composto pelo crânio, pela coluna vertebral e pela caixa torácica. Já o esqueleto apendicular, ele é composto pelos membros superiores, pelos membros inferiores e ainda pela cintura escapular, formada pela clavícula e pela escápula, osso posterior no dorso, e ainda pela cintura pélvica, formada pelos ossos do quadril. Então vejam que o esqueleto apendicular ele está presente em extremidades, mas existem dois jogos de ossos que vão fazer a conexão desses membros superiores e inferiores ao tronco. Então a cintura escapular ela vai unir os membros superiores ao tronco e a cintura pélvica vai unir ou conectar os membros inferiores ao tronco através dos ossos que compõem o quadril. A coluna vertebral é uma estrutura que funciona como eixo de sustentação para o nosso corpo. Lembrando que ela é uma estrutura presente no esqueleto axial. Ela é formada por 5 regiões. A primeira, chamada de região cervical, é aquela que conecta a nossa coluna ao nosso crânio. Logo abaixo da região cervical, nós temos a região torácica. Ela é composta por 12 vértebras na sequência. E lembrando que nós temos 12 pares de costelas que se articulam com estas vértebras da região torácica. Abaixo da região torácica, nós temos a região lombar, que é composta por 5 vértebras. Essas vértebras, comparadas às demais, são aquelas que encontramos em maior espessura. Logo abaixo da região lombar, temos a região sacral. A região sacral ela é formada, na verdade, por 5 vértebras, mas que foram fundidas com o passar do tempo, se tornando apenas um único osso, chamado de osso sacral. E para encerrar, logo na extremidade final da coluna vertebral, nós temos a região coxígea, que é formada por 4 vértebras, mas que também, ao longo do tempo, foram fundidas, tornando-se apenas um único osso. Essas são as estruturas formadoras da coluna vertebral, que, lembrando, é uma estrutura pertencente ao esqueleto axial e que ela serve como sustentação, em especial, do nosso corpo humano. A caixa torácica ela é uma região do corpo humano, que pertencente ao esqueleto humano, composta por uma série de ossos conectados. Então nós temos o osso externo, região anterior do corpo, de onde saem as costelas. Lembrando que nós temos 12 pares de costelas. Ainda faz parte da caixa torácica as 12 vértebras torácicas da região posterior, uma vez que as costelas se articulam com estas vértebras da região torácica. As costelas elas são divididas em verdadeiras, falsas e flutuantes. Nós devemos lembrar que os 7 primeiros pares de costelas eles saem diretamente conectados do osso externo. Essas são chamadas verdadeiras por essa razão, por se conectarem diretamente com o externo. Os próximos 3 pares de costelas não se articulam com o osso externo, mas se articulam com as costelas superiores a elas. Por isso são chamadas de costelas falsas. E ainda existem 2 pares de costelas que nós chamamos de flutuantes, uma vez que elas não se articulam com o osso externo, não se articulam com as costelas superiores, mas articulam-se apenas com as 2 últimas vértebras torácicas. Por isso são chamadas de flutuantes, porque elas estão soltas na região anterior do corpo, presas apenas pelas vértebras torácicas. Todos os movimentos do corpo são realizados graças à conexão entre 2 ossos e os músculos que estão sobre eles. Na verdade, os ossos se conectam, mas
esta conexão, para que ocorra uma perfeita conexão, é importante que entre eles exista uma cartilagem, uma estrutura que evita, por exemplo, o atrito entre os ossos. Essas cartilagens, que se encontram entre dois ossos articulantes, são chamadas de cápsula articular, que por sua vez produz um líquido chamado de líquido sinovial. Esse líquido tem a função de lubrificar os ossos durante os movimentos. Assim, as articulações podem realizar movimentos sem a preocupação de existir um desgaste na cartilagem e, consequentemente, o desgaste entre os ossos. Os ligamentos são estruturas presentes entre dois ossos que se articulam. Eles servem para dar a sustentação da articulação e resistência nos movimentos durante a articulação entre dois ossos. As articulações são encontradas de forma diferente em nosso corpo. Existem articulações que promovem vasto movimento. São chamadas de articulações móveis. Essas articulações permitem uma liberdade de movimento, como, por exemplo, o movimento do joelho, do cotovelo, o movimento do ombro, do quadril. São movimentos amplos, por isso são chamados de articulações móveis. As articulações imóveis são aquelas articulações entre ossos, mas que não permitem nenhum tipo de movimento. Essas articulações estão presentes entre os ossos do crânio, por exemplo. E ainda existem as articulações que nós chamamos de semimóveis. São aquelas articulações que permitem sim o movimento, mas são movimentos limitados, reduzidos, como, por exemplo, o movimento existente entre os ossos da coluna vertebral. Eles produzem movimento, mas eles são movimentos limitados. Por isso são chamados de articulações semimóveis. Os ossos são bastante resistentes, como já tínhamos dito antes. Tanto é que ele é formado de sais de cálcio e colágeno, que garante a ele rigidez e resistência. Eventualmente, podem ocorrer fraturas. Essas fraturas podem ser do nível mais simples ou até uma fratura exposta, que implica na ruptura da pele e a exposição do osso. Os ossos cuja fratura é facilitada pela falta de cálcio no organismo caracteriza-se pela osteoporose, que é uma doença do osso que pode ser ocasionada, como eu disse, pela falta da ingestão dos sais de cálcio, ou então ela pode ser ocasionada, em especial nas mulheres, por fatores de fundo genético. Além de fraturas, outros distúrbios ósseos podem ocorrer. É o caso, por exemplo, da luxação, que corresponde ao deslocamento das articulações, provocando o rompimento dos ligamentos. Isso pode trazer certamente muita dor a quem passou por este problema. Além da luxação, nós temos também o entorse, que também implica no deslocamento entre dois ossos que se articulam, mas não ocorre a ruptura dos ligamentos, ocorre apenas uma distensão, ocorre o estiramento dos ligamentos, também provocando forte dor e um desconforto para quem passou pelo problema. A hérnia de disco também é um distúrbio ósseo. Ela se caracteriza pelo disco intervertebral, ou seja, aquela cartilagem que se encontra entre dois ossos da coluna vertebral. Quando ela é muito pressionada, ou por excesso de peso, ou por peso que a pessoa carrega sobre ombros e as costas, esse disco intervertebral se sente pressionado, parte dele é protraído para fora, pressionando os nervos que saem dali na medula espinhal. Isso é chamado de hérnia de disco, uma vez que o anel cartilaginoso está comprometido e também se caracteriza pelo fato de pressionar o nervo, causando fortes dores a quem está passando pelo problema. A coluna vertebral também pode apresentar distúrbios ósseos. É o caso da cifose, da lordose e da escoliose. Vale a pena trabalhar esses três conceitos porque elas se apresentam de formas diferentes. A cifose corresponde a uma ampla curvatura da região torácica da coluna vertebral. Já a lordose, a curvatura está localizada na região lombar. E a escoliose, ela se caracteriza por uma curvatura acentuada para a lateral da coluna vertebral.